Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal da Gi. Hoje é o dia do quadro, você está convidado. Bem, hoje minha convidada é muito especial. Uma pessoa da qual eu tenho muito orgulho, que tem força, garra e tem me surpreendido, inclusive no melhor sentido. Com vocês, a minha filha, Dandara Molasso. Vamos assistir. Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Dandara Molasso, eu sou estudante de letras em inglês e hoje eu vou falar um pouco sobre autismo e bilinguismo. E por que eu vou falar isso? Simplesmente porque o meu filho, Theo Ayrton, de 2 aninhos, foi diagnosticado como autista leve recentemente e eu queria dividir um pouco da minha rotina do meu dia a dia com vocês. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite da minha mãe, é muito importante para mim estar participando de um vídeo dela assim, dessa forma como convidada. E se alguém me perguntar por que eu quero ser professora hoje em dia, né, e professora de inglês, é simplesmente graças à minha mãe, que é a minha maior fonte de inspiração, sempre foi. Eu nunca tive o dom de ensinar desde quando eu era pequena até ter que passar por isso. Então, hoje em dia eu ensino o meu filho a falar inglês, falando inglês com ele e com a Clara também, a mais velha. E nesse meio tempo que eu me vi ensinando inglês para eles, foi onde deu um estalo na minha cabeça e eu falei, eu quero ser professora de inglês. E pensando nessa profissão, essa profissão tão bonita, tão importante, eu corri para pedir a ajuda da minha mãe. E agora que a gente descobriu que o Theo ele é autista de grau leve, ele se comunica, mas ele não sabe como se comunicar. Eu novamente pedi ajuda da minha mãe por ela trabalhar com crianças autistas. Então, a minha mãe para mim é um anjo na terra. Ela é minha mãe, ela é minha amiga, ela é minha fonte de inspiração em todos os aspectos e ela é a melhor avó que os meus filhos poderiam ter. Então, tudo, a qualquer momento da minha vida, eu corro para falar com a minha mãe. Bom, para você ser uma pessoa bilíngue, você não necessariamente tem que falar o inglês ou a segunda língua que você escolher. Se você entende o bilinguismo, se alguém te faz uma pergunta em inglês e você entende, isso por si só já é ser bilíngue. É um assunto não tão complexo, as pessoas acham que é muito complexo essa questão de ser bilíngue e não é. Muitas pessoas colocam seus filhos em cursos de inglês, e às vezes as crianças não querem, acham difícil, mas eu vou deixar uma mensagem aqui bem clara para vocês. Insistam, entendeu? Não é forçar o seu filho a fazer nada, mas se você quer que ele fale uma segunda língua, insista, invista no seu filho, porque mais para frente ele vai precisar dessa segunda língua e você e ele vão se arrepender por não ter investido, por não ter insistido nesse assunto. Mas vamos lá. Eu já expliquei um pouco sobre o que é ser bilíngue e agora eu vou falar sobre o autismo. O autismo tem diversos graus, então antes de você introduzir uma segunda língua na vida do seu filho autista, você precisa ver se ele vai querer, né? Ver como ele se sai, como você vai usar o método certo, né? Qual o método certo que você vai escolher por causa do grau de autismo do seu filho. Bom, o Theo, ele é uma criança que fala, ele não conversa. Então, ele não é como a minha filha mais velha, Clara, de 5 anos. Ele não vai sentar para você e contar o que aconteceu ontem com ele. Ontem eu comi frango, ontem eu brinquei de pique-pega. Ele não vai falar isso com você. Ele é uma criança que fala palavras soltas e agora, com 2 anos e meio, ele está começando a formar as frases dele. O que não acontece em inglês. Em inglês é um pouco mais fácil de você conversar com o Theo. Então, assim, como eu já disse aqui 2 vezes, ele é autista de grau leve. O Theo fala, ele sabe algumas palavras. O Theo sabe números, ele conta até 30 com 2 anos e meio. Ele sabe formas geométricas em português e em inglês, cores em português e em inglês. Ele canta músicas inteiras em português e inglês, muito mais em inglês do que em português. O Theo é uma criança incrível, não é só porque ele é meu filho. E eu não tenho vergonha nenhuma de falar que ele é autista.
Para mim é um orgulho ele ser autista. O autista não tem o mundo dele, eu não vou dizer assim que ele tem o mundo dele. A mentalidade dele é diferente da nossa. Na minha cabeça, meu filho está muito mais avançado do que eu com 24 anos. Então, assim, em vez da gente tentar mudar a cabeça da criança, tentar mudar o mundo dele, como alguns dizem, mesmo não concordando, a gente tem que trazer eles para o nosso mundo da forma deles, sem mexer nisso. Então, assim, se você chegar pro meu filho e falar com ele, a primeira resposta dele vai ser não, independente do que você estiver falando. Se você chegar cantando uma musiquinha em inglês, ele vai falar com você. É muito, assim, isso dá para você estudar, sabe? Para você se aprofundar nesse assunto de autismo e bilinguismo. O autista, ele gosta das coisas regradas, ele tem uma rotina. E ter uma segunda língua ajuda ele a quebrar esses padrões. Então, assim, é uma coisa diferente que vem para somar, não é uma desvantagem ser bilíngue. No caso do Theo, a gente conseguiu controlar, assim, ele consegue executar coisas com melhor controle, com maior controle. E ele consegue falar melhor, ele tem se expressado melhor. Então a parte oral dele tá bem melhor, tá evoluindo. O Theo faz algumas terapias. A fono dele, a doutora Júlia, ó, um beijo, doutora Júlia. Ela fica impressionada, né, em como ele sabe as coisas, em como ele tenta se expressar e ainda não consegue. Então, assim, o vídeo de hoje é mais um recado para você que quer introduzir uma segunda língua na vida do seu filho e às vezes ele não quer, às vezes ele não tá afim. Insista, invista no seu filho, porque lá na frente vai fazer diferença. E assim, você vai se arrepender se não tiver investido. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês hoje. Geralmente as pessoas contam relatos de quando conheceram a minha mãe ou algo do tipo. E eu conheço a minha mãe desde sempre, é minha mãe. Então, assim, essa mensagem que eu quero deixar para vocês. E a outra mensagem que eu quero deixar para vocês é que eu não estudo só para ser professora. Eu estudo porque eu quero mudar o mundo. E eu quero fazer um projeto bem legal para as crianças e os pais das crianças que não têm o suporte financeiro necessário para colocar crianças numa aula de inglês, numa escola de inglês. Então, assim, quando eu puder começar a dar aula, a primeira coisa que eu quero fazer é um projeto para essas crianças terem mais acesso ao inglês. Então é isso. Muito obrigada, mãe, pelo convite. Obrigada por todos que forem assistir. E até a próxima.